Lá estava eu, apenas mais um dia terminando, sabe? Sentado naquele assento de ônibus um pouco desconfortável, daqueles duros o suficiente para fazer você desejar ter ido a pé. Mas lá estava eu, com fones de ouvido, volume alto, tentando afogar o mundo com um pouco de música. É meu pequeno ritual depois de um longo dia de trabalho. Uma maneira de desligar o cérebro, mesmo que apenas durante a viagem para casa. O ônibus era o de sempre, cheio dos mesmos rostos antigos e alguns novos. Todos nós apenas tentando chegar a algum lugar. Era um desses ônibus que já viu dias melhores, com rangidos e barulhos acompanhando cada curva e parada, como uma sinfonia de desgaste. Mas era nosso transporte, nosso carro do cotidiano, nos levando pelas veias da cidade. Naquela noite em particular, o ônibus parecia vibrar com a energia silenciosa de pessoas perdidas em seus próprios pensamentos, seus próprios mundos. É isso que tem nos transportes públicos. É como uma coleção de histórias, cada pessoa um capítulo, mas a maioria de nós nunca passa da primeira página com qualquer outra pessoa. Eu estava perdido na minha música, uma faixa que eu tinha ouvido 1000 vezes, mas nunca realmente escutado, sabe? O tipo que é familiar o suficiente para ser confortável, mas não o suficiente para ser verdadeiramente memorável. Foi então que senti um toque no ombro. Foi gentil, mas inesperado, uma quebra na bolha pessoal que todos carregamos conosco. Tirando um fone, me virei, um pouco irritado no início, para ver quem era. Lá estava um senhor mais velho, provavelmente nos seus 60 e tantos anos, mas com olhos que pareciam carregar 100 anos de histórias. Ele tinha um visual robusto, daqueles que não vêm de tentar acompanhar alguma tendência, mas de uma vida vivida na prática. Seu rosto era marcado por linhas, cada uma provavelmente uma história em si. Belas botas, ele disse, sua voz carregando um peso, uma profundidade. Não era apenas um comentário passageiro, parecia o início de algo mais, embora eu não pudesse identificar o que era naquele momento. Ah, obrigado, respondi um pouco surpreso. Elogios de estranhos não eram exatamente comuns no trajeto diário. Geralmente era fones nos ouvidos, mundo fora. Mas havia algo em seu modo, uma abertura, ou talvez fosse apenas curiosidade, que me fez pausar minha música. Ele começou a contar como costumava usar botas como as minhas, nos seus dias em canteiros de obras. Suas palavras pintavam imagens de uma época quando as coisas eram mais simples, ou pelo menos era assim que ele se lembrava. Ele falava sobre a durabilidade, como um bom par de botas podia contar a história do trabalho feito nelas, dos lugares que tinham visto. Sabe, essas botas viram mais da cidade do que a maioria das pessoas. Ele riu, um som que parecia vir do fundo, ressoando com uma mistura de nostalgia e algo mais que eu não conseguia entender naquele momento. Sua risada era genuína, do tipo que é contagiosa. Então me vi sorrindo, atraído para essa conversa que tinha começado do nada. Era estranho essa conexão formada sobre algo tão comum quanto calçados. Mas lá estava, uma ponte inesperada entre dois estranhos em um ônibus. Ele compartilhou um pouco sobre seu passado, como tinha trabalhado na construção civil a maior parte de sua vida, começando jovem. Quando sua mãe provavelmente era apenas uma luz nos olhos do seu avô, ele disse com uma piscadela. A maneira como ele falava era como se estivesse me convidando para um mundo há muito desaparecido. Um mundo de trabalho duro e vida mais dura, de trabalho manual, que construiu não apenas edifícios, mas caráter. Enquanto as luzes da cidade borravam pelas janelas, lançando sombras que dançavam pelo rosto dele, ele me contava sobre os prédios que ajudou a erguer desde o chão. Estruturas que ainda permaneciam como testemunhos silenciosos do suor e trabalho árduo de trabalhadores invisíveis. Era cativante ouvi-lo, um elo vivo com o passado, com uma cidade que em muitos aspectos era tão diferente da que estávamos atravessando agora. E assim, a rotineira viagem para casa se transformou em uma jornada através do tempo, guiada por um estranho cujo nome eu nem sabia. Mal eu percebia, isso era apenas o começo, o prelúdio de uma revelação que viraria meu entendimento do meu próprio passado, do meu próprio bairro, de cabeça para baixo. Conforme conversávamos, o ônibus continuava em seu caminho, um vaso através da noite, nos levando junto com ele. Mas a jornada em que estávamos tinha tomado um rumo por um caminho que eu não esperava, um que levaria a lugares sombrios e perturbadores.
Então lá estávamos nós, ele mergulhando em seu passado como se fosse ontem, e eu apenas absorvendo tudo. Ele começou a contar mais sobre os velhos tempos, seus dias nos canteiros de obras. E cara, você podia ver seus olhos brilharem, como se ele estivesse de volta lá, jovem e cheio de energia, não apenas um cara em um ônibus relembrando os bons tempos. Ele se recostou um pouco, tentando se acomodar, ou pelo menos o quanto se pode acomodar em um assento de ônibus que já viu décadas melhores. Naquela época, ele começou com um meio sorriso. Trabalhar na construção não era apenas um emprego, era uma aventura. Todos os dias eram algo novo, um problema para resolver, um desafio para superar. E rapaz, como superávamos! Suas mãos eram animadas enquanto ele falava, pintando o ar com suas palavras. Veja bem, meu pai começou o negócio com nada além de um caminhão e um punhado de ferramentas. Mas ele era um mágico com a madeira, um verdadeiro artesão. E eu? Era apenas um garoto, ansioso para aprender, para construir. Quando eu tinha 15 anos, já estava nos canteiros, aprendendo o ofício desde o princípio. Ele riu, um som profundo e retumbante. Não tínhamos todo esse equipamento sofisticado que tem hoje. Não, senhor. Era tudo trabalho manual, sangue, suor e às vezes, sim, até lágrimas. Mas havia orgulho nisso, em ver um terreno se transformar, em saber que você teve um papel na construção de algo que permaneceria muito depois de você ter ido. As histórias fluíam, uma atrás da outra, como se ele estivesse abrindo um baú de memórias. Ele falava sobre a camaradagem entre a equipe, como eram como uma família. Cuidávamos uns dos outros, tínhamos as costas dos outros. Quando um de nós estava em apuros, seja no canteiro ou na vida, estávamos lá. Era assim que funcionava. Não apenas colegas de trabalho, mas irmãos. Ele fez uma pausa, perdido em pensamentos por um momento. Houve uma vez, continuou. Estávamos trabalhando em uma casa, uma verdadeira beleza na borda da cidade. O proprietário queria algo único, algo que se destacasse. Então, meu pai, ele surge com esse design, algo que eu nunca tinha visto antes. Todos pensamos que ele estava louco, mas quando terminou, ele assobiou, um som de pura admiração. Era uma obra-prima. Aquela casa era mais do que apenas um edifício, era arte. Enquanto ele compartilhava essas histórias, não eram apenas as palavras, mas a emoção por trás delas. Você podia sentir o calor do sol nas costas, a satisfação de um trabalho bem feito, as dores e sofrimentos que vinham com o trabalho duro e a alegria da criação. Era como ser transportado para outro tempo, outro lugar, onde cada dia trazia um novo desafio. E cada desafio era uma oportunidade de se provar. Mas nem tudo era sol e arco-íris, ele acrescentou, mudando o tom. Construção é um trabalho duro, perigoso também. Tivemos nossa parcela de sustos, acidentes, mas aprendemos com eles, ficamos mais espertos, mais seguros. Era tudo parte do trabalho. Ele suspirou um longo e prolongado suspiro. E então havia os benefícios, disse ele com um brilho travesso nos olhos. Foi aqui que a história tomou um rumo, onde as lembranças leves do passado começaram a se transformar em algo mais sombrio, algo para o qual eu não estava preparado. O que começou como uma viagem pela memória estava prestes a se tornar uma jornada pelas sombras, um vislumbre do lado mais sombrio daqueles bons velhos tempos que não eram tão simples ou inocentes quanto pareciam. E eu, sem querer, estava prestes a ter um lugar na primeira fila para uma história que ficaria comigo muito tempo depois de o passeio de ônibus terminar. À medida que ele prosseguia, sua voz assumia um tom mais grave, e mesmo as sombras do ônibus pareciam se aprofundar ao redor de nós. Veja, a construção tem seus perigos, não apenas físicos, mas morais também. Estávamos frequentemente sob grande pressão para cortar custos, acelerar os cronogramas, às vezes às custas da segurança ou da qualidade. E ocasionalmente alguns de nós faziam escolhas que, bem, não eram as melhores. Ele sorriu, um sorriso que carregava tanto o peso da experiência quanto a leveza do alívio por ter compartilhado sua história. Boa sorte, jovem. E lembre-se, sempre escolha construir bem, não importa o quê. Com essas palavras, desci do ônibus pisando no familiar, mas agora de alguma forma diferente. Pavimento da minha própria vida, ponderando sobre as histórias invisíveis e as estruturas que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos construindo.
À medida que ele mudava para os benefícios do trabalho, eu podia sentir a atmosfera ao nosso redor mudar. Era como se o ar ficasse mais denso, carregado com um tipo de tensão que você quase poderia pegar. Ele se inclinou um pouco mais para perto, abaixando a voz, como se o que estava prestes a compartilhar fosse destinado apenas para os meus ouvidos. O ônibus, com sua iluminação fraca e o zumbido suave do motor, de repente parecia um palco preparado para uma história que eu não tinha certeza se queria ouvir. Sabe, garoto, os canteiros de obras não eram apenas sobre trabalho. Eram playgrounds para nós, em mais de um sentido. Sua voz tinha uma borda, uma aspereza que fazia os pelos da nuca se eriçarem. Depois do expediente, aquelas estruturas semi-prontas eram como um mundo à parte da rotina diária comum. Um lugar onde as regras não se aplicavam da mesma maneira. Ele continuou, detalhando como, quando crianças, eles invadiam os canteiros de obras, brincando de esconde-esconde entre as estruturas esqueléticas das futuras casas. Era emocionante, sabe? Estar em algum lugar onde você não deveria estar, descobrindo todos os cantos e recantos. Essa parte eu entendi. Caramba, eu fazia o mesmo quando criança. Mas conforme ele falava, houve uma mudança. Um tom mais sombrio que começou a tecer sua nostalgia. Mas à medida que crescemos, ele continuou, seu olhar desviando para um ponto além do interior desgastado do ônibus. Essas escapadas, elas evoluíram. Ele descreveu como os canteiros de obras se tornaram o cenário para travessuras de adolescentes, para festas que se estendiam até as primeiras horas, alimentadas por bebidas roubadas e a emoção do proibido. Há algo sobre estar em um lugar que ainda não foi marcado pelo mundo, sabe? É libertador. No início soava como coisas típicas de jovens rebeldes, mas então ele foi mais longe, muito mais longe. E então havia as mulheres. A maneira como ele disse isso, casual mas carregada, enviou um arrepio pela minha espinha. Imagine, um lugar onde você pode ser qualquer um, fazer qualquer coisa. Sem vizinhos para reclamar, sem paredes para confinar seus desejos. Ele pintou um quadro de encontros clandestinos, de escapadas com garotas, atraídas pela emoção do não convencional. No início, era tudo diversão e jogos. Apenas jovens aproveitando a liberdade e o segredo. Mas conforme ele falava, seu tom escurecia, suas palavras desaceleravam, pesadas de implicação. Mas sabe, às vezes as coisas saíam do controle. O ônibus seguia adiante, alheio à narrativa que se desenrolava, a descida a um passado que espiralava para algo sinistro. Veja, quando você está em um lugar assim, um lugar que está no meio do caminho entre o que era e o que será, é fácil se perder, ultrapassar linhas que você nem sabia que existiam. Ele fez uma pausa, uma longa e pesada pausa que parecia preencher o espaço entre nós com um palpável senso de presságio. Houve momentos em que as coisas foram longe demais, quando a luz da manhã revelaria mais do que apenas as consequências de uma noite de excessos. Sua voz era agora um sussurro, um murmúrio confessional que fazia meu sangue gelar. E nesses momentos, quando você está lá, com o amanhecer despontando sobre uma cena que você gostaria de poder apagar, é quando você percebe o verdadeiro valor de uma casa inacabada. Não é apenas uma estrutura, é um santuário, um esconderijo para segredos que não devem ver a luz do dia. Enquanto ele falava, a escuridão de seu passado se desdobrava, uma tapeçaria de ações e consequências, de atos ocultos nas sombras daqueles edifícios esqueléticos. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Você quer desviar o olhar, mas não consegue. Você está preso na gravidade da história, do homem sentado ao seu lado que de repente se torna um estranho de uma maneira perturbadora. E a coisa sobre segredos, ele continuou, sua voz mal acima de um sussurro, é que eles precisam permanecer escondidos, e não há lugar melhor para esconder algo, ou alguém, do que na fundação de um novo começo. Foi então que entendi o peso total de suas palavras, a realização do que ele estava insinuando. Os contos alegres da juventude e rebelião haviam se transformado em algo sombrio, uma narrativa de perda e ocultação, de atos tão graves que só poderiam ser sussurrados à luz fraca de um ônibus da cidade. As histórias de seu passado, uma vez cheias das cores vivas da nostalgia,
agora assumiam tons frios e assustadores de horror, pintando a imagem de um homem que conhecia intimamente a linha entre criação e destruição. E enquanto o ônibus seguia adiante, transportando-nos através da noite, eu ficava com a revelação de que estava compartilhando esse espaço transitório com alguém que havia cruzado essa linha, que havia se aventurado nos cantos mais sombrios da experiência humana e emergido com segredos enterrados profundamente. A gravidade de sua confissão, embora velada pela aparência de reminiscência casual, se estabeleceu sobre mim como um sudário. Cada palavra, cada pausa, parecia ecoar no espaço confinado do ônibus, ressoando com uma verdade sinistra que era impossível ignorar. Não era mais apenas uma história, era uma admissão, um vislumbre do abismo que jaz apenas abaixo da superfície do comum. À medida que o silêncio se estendia entre nós, pontuado apenas pelo zumbido do motor e pelo ocasional chocalhar das janelas, eu me encontrava preso em um turbilhão de emoções. Havia medo, sim, uma resposta primal à proximidade do perigo potencial. Mas também havia fascínio, uma curiosidade mórbida sobre as profundezas da psique humana, sobre o que leva uma pessoa a tais extremos. Ele parecia perceber meu tumulto, o redemoinho de pensamentos e sentimentos que suas revelações haviam provocado. Com um suspiro, um som que parecia carregar o peso de fardos incontáveis, ele se recostou, seu olhar retornando ao presente, ao aqui e agora. "Sabe, garoto", ele disse, sua voz voltando ao timbre áspero da conversa anterior. "A vida é uma coisa engraçada, é uma série de momentos, escolhas que nos moldam para melhor ou pior. E às vezes esses momentos eles nos levam por caminhos que nunca esperávamos percorrer." O ônibus diminuiu a velocidade, seus freios sibilando suavemente enquanto se aproximava de uma parada. Ele se levantou, uma figura de repente imponente, projetando uma longa sombra na luz fraca. "Esta é a minha parada", ele anunciou, como se a gravidade de nossa conversa não o tivesse transformado de um simples passageiro para um arauto de verdades sombrias. Enquanto ele caminhava em direção à porta, não pude deixar de observar, preso pela força de uma história que tinha transformado minha simples viagem de ônibus para casa em uma jornada pelo coração das trevas. A porta se abriu com um suspiro pneumático, e ele pausou, virando-se para mim com um olhar que era ao mesmo tempo enigmático e resignado. "Tenha cuidado lá fora", ele disse, uma despedida simples que carregava o peso de um aviso, uma bênção de um homem que havia ido além do pálido e retornado com o conhecimento do que jaz nas sombras. E então ele se foi, engolido pela noite, deixando-me lidar com a realidade de sua história. O ônibus partiu, suas luzes cortando a escuridão, levando-me para longe do encontro, mas não de seu impacto. A história que ele compartilhou, um vislumbre de uma vida marcada por atos inimagináveis, se apegou a mim, um espectro que não seria facilmente descartado. Enquanto a cidade passava pela janela, um tecido de luz e sombra, eu me peguei olhando de forma diferente, questionando sobre os segredos escondidos atrás de portas fechadas, sob as fundações das casas em que vivemos. Sua história, uma confissão sombria disfarçada de reminiscência casual, revelou um mundo onde as linhas entre o certo e o errado, entre o passado e o presente, são borradas e indistintas. No fim, o que persistiu não foi apenas a narrativa arrepiante de atos realizados sob o manto da escuridão, mas a realização de quão perto todos nós estamos de nossos próprios abismos, de quão facilmente o tecido de nossas vidas pode ser desfeito pelas escolhas que fazemos. Enquanto o ônibus seguia adiante, levando-me para longe daquele momento, mas não de sua memória, fiquei refletindo sobre a natureza dos segredos, sobre a escuridão que reside no coração do homem e sobre os comprimentos que vamos para manter nossas sombras escondidas. E no silêncio da viagem, na solidão dos meus pensamentos, não conseguia afastar a sensação de que o mundo era um lugar muito mais complicado, muito mais sombrio do que eu jamais imaginara. No momento em que ele desceu do ônibus, deixando-me absorto nas consequências de suas histórias, parecia que o ar voltava ao normal, se é que o normal ainda existia. Fiquei lá, com os fones de ouvido pendurados na mão, música esquecida, enquanto o ônibus seguia adiante, o ritmo da cidade reconquistando seu espaço ao meu redor. Mas por dentro tudo havia mudado.
O mundo parecia diferente, mais sombrio, pesado pelas histórias que ele havia deixado para trás. Não conseguia sacudir a sensação, a inquietação no meu estômago de que o que eu acabara de ouvir não eram apenas divagações de um velho, mas confissões veladas sob o manto da nostalgia. O ônibus, uma vez um veículo banal para meu trajeto diário, agora parecia uma cabine de confissão sobre rodas carregando o peso de segredos pesados demais para um homem carregar sozinho. À medida que nos afastávamos, as luzes da rua piscavam, lançando sombras que pareciam dançar com uma alegria sinistra, como se elas também soubessem dos segredos sombrios que acabavam de ser compartilhados. Olhei ao redor para os outros passageiros, perguntando-me se algum deles havia ouvido, se eles agora também carregavam o fardo do conhecimento de que algumas histórias, uma vez contadas, não podem ser desfeitas. A gravidade de suas palavras finais, "tenha cuidado lá fora", pairava sobre mim como um sudário. Não era apenas uma despedida casual, era um aviso, uma precaução de alguém que havia navegado pelos caminhos mais sombrios da existência humana e emergido, não ileso, mas mudado, marcado pelos atos de seu passado. Quando o ônibus parou na minha parada, percebi que hesitei em levantar, em sinalizar minha partida deste espaço transitório de confissão. O simples ato de puxar a corda, sinalizando meu desejo de sair, parecia monumental, como se, ao fazê-lo, eu estivesse deixando para trás mais do que apenas um espaço físico, mas me afastando de um momento no tempo que havia alterado irrevogavelmente minha percepção do mundo. Ao descer do ônibus, o ar fresco da noite me atingiu, um contraste marcante com o calor do interior lotado. A cidade ao meu redor, com suas vistas e sons familiares, de repente parecia alienígena. Uma paisagem alterada não por mudanças físicas, mas pelas sombras lançadas pelas histórias que agora se escondiam no fundo da minha mente. O caminho para casa foi um borrão, meus pés movendo-se no piloto automático, enquanto minha mente corria, revisitando a conversa, dissecando cada palavra, cada pausa, cada insinuação velada sobre verdades muito sombrias para serem totalmente compreendidas. O pensamento de que eu poderia ter sido o confidente involuntário de um homem cujo passado estava manchado por ações tão vis que arrepiavam o sangue era avassalador. Ao virar a esquina para a minha rua, as casas que ladeavam o quarteirão, cada uma única em seu design e história, agora pareciam abrigar seus próprios segredos. A realização de que sob o verniz da normalidade suburbana poderia existir uma escuridão tão profunda que poderia consumir a alma era uma revelação que me abalava profundamente. E então lá estava, minha casa, aparentemente inocente e acolhedora, um farol de normalidade no redemoinho de meus pensamentos. Mas à medida que me aproximava, a lembrança emergia, não solicitada, mas insistente, de uma descoberta feita na inocência da infância, um par de botas encontrado enterrado sob o alpendre, um mistério aparentemente banal, que agora assumia um aspecto sinistro à luz das revelações do estranho. A conexão entre aquelas botas há muito esquecidas e as histórias de segredos enterrados e atos ocultos nas fundações de casas por toda a cidade era um fio que, uma vez puxado, parecia desfiar o próprio tecido do meu entendimento do mundo. O pensamento de que minha própria casa, o lugar onde eu cresci, brinquei e vivi, poderia fazer parte de uma narrativa tão sombria que era quase inacreditável, era uma revelação que me deixava atordoado. Parado ali à sombra da minha própria casa, fui atingido pela fragilidade de nossa compreensão da realidade, das histórias que contamos a nós mesmos para dar sentido à nossa existência. A realização de que, sob a superfície de cada história, cada memória, reside o potencial para uma escuridão tão profunda que pode alterar o curso de nossas vidas, era uma revelação que me assombraria. Um espectro que se esconderia nos cantos da minha mente muito depois de a noite ceder lugar à luz do dia. Essa compreensão não apenas me isolava na minha própria percepção alterada, mas também me lançava em um mar de perguntas sem resposta. Como poderia eu, daquele momento em diante, olhar para os espaços e as pessoas ao meu redor sem questionar o que mais poderia estar escondido sob a superfície? Como poderia eu ignorar a suspeita de que cada canto de cada estrutura poderia estar impregnado com histórias não contadas,
com verdades ocultas esperando para serem descobertas. Enquanto me aproximava da minha porta, cada passo parecia ecoar com o peso das revelações que carregava. Inserindo a chave na fechadura, pausei, inundado pela hesitação. Abrir essa porta não era apenas retornar ao lar. Era reentrar em um mundo cuja inocência tinha sido permanentemente comprometida pelas sombras que agora conhecia. Com um suspiro, abri a porta, as luzes familiares de casa acolhendo-me enquanto tentava afastar a sensação persistente de desassossego. Mas enquanto me movia pela casa, cada sala, cada móvel parecia carregar um eco das palavras do estranho. Até a tranquilidade do meu próprio lar não podia dissipar completamente o nevoeiro de dúvida que agora coloria minha visão do mundo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia e a casa repousava em silêncio, percebi que meu próprio descanso seria difícil de alcançar. A revelação não era apenas sobre os segredos sombrios do passado de um homem, mas sobre a possibilidade de segredos igualmente sombrios tecidos nas fundações de minha própria vida e lar. Era um conhecimento que mudava tudo, que não podia ser esquecido ou ignorado. Enquanto a lua lançava suas sombras suaves através das janelas, eu sabia que as sombras dentro de mim eram muito mais escuras, muito mais profundas. Aquela jornada de ônibus não tinha sido apenas um desvio no meu trajeto habitual. Tinha sido uma descida às profundezas de uma realidade que eu jamais poderia ter imaginado. Uma realidade que agora me envolvia, inescapável e transformadora. E assim, compartilho esta história com você. Não como um conto de horror feito para assustar, mas como um chamado à ação. Olhe ao redor, questione a normalidade de seus arredores, a história de suas casas. Você nunca sabe quais segredos estão enterrados, esperando o momento certo para serem descobertos. Se você já se deparou com algo estranho, algo que não se encaixa na narrativa de sua vida ou de sua casa, não ignore. Explore, compartilhe. Porque às vezes, as histórias mais assustadoras são as que são verdadeiras.